Bom, para calcular esse valor é o mesmo procedimento que eu fiz para calcular o 320 e o 18.496. Então, esse 73.856 parâmetros, você vai usar a mesma lógica. Tá? Então, veja. Deixa eu ver se eu copio isso. Ctrl C. Ctrl V. Então, o que eu fiz para calcular esse 320, né? Esse 320 aqui. Eu peguei esse número, a quantidade de canais que tem aqui. Então tem um canal. Multipliquei pela quantidade de parâmetros do meu filtro. Isso daqui você tem que pegar o tamanho do filtro. Filtro é 3×3. Filtro é 3×3. Então deu 9. Então 1 vezes 9. E depois eu tenho que adicionar 1, que é o do limiar. Isso aqui é o limiar. Aí eu tenho que multiplicar por esse número aqui, ó. Depois tudo isso eu multiplico por 32. Então, deixa eu fazer de uma cor mais bonitinha aqui para vocês. Quer ver? Vou fazer assim, ó. Então, vamos pegar azul claro para falar, ó, você tem que pegar esse parâmetro aqui, ó. Então, não vamos chamar de parâmetro não. Isso aqui não é parâmetro, isso daqui é o canal, né? A quantidade de canais, que no caso são imagens preto e branco, então é um canal. Aí você multiplica pelo tamanho do filtro, que eu vou colocar em rosa aqui, ó. Quantidade de parâmetros, que é 9, por causa do tamanho do filtro. Isso aqui, né, o filtro é 3×3. Então dá 9. E aí eu tenho que adicionar mais um, que é o limiar. E tudo isso eu tenho que multiplicar por esse outro número aqui que eu vou colocar em vermelho, esse aqui, ó. Tudo isso você tem que multiplicar por 32. Então você vai repetir esse procedimento a cada vez que aparecer uma camada convolucional, você repete isso. Então aqui, ó, que é a mesma coisa, apareceu uma camada convolucional. Então eu tenho que vou ter que pegar esse 13×13, 32, né? E isso daqui vai ser a minha entrada, como se fosse novamente uma entrada. E aí eu tenho que olhar para o código também, ó. Você tem que olhar para o código. Deixa eu copiar o código aqui. Acho que não ficou bom, peraí. Não, ficou bom. Tá bom, tá certo. Você tem que olhar para o código para saber o que tem, né? Como que é
essa rede convolucional, essa conv2d1 aqui, ó, que é essa aqui, ó. Então o tamanho dela, o tamanho dos filtros é 3. É isso que você tem que pegar, que não tem aqui, ó, ele não fala nesse diagrama aqui, essa tabela não tem esse dado, então você tem que pegar aqui, ó, 3. Então, você pega o que está em azul, que é a quantidade de filtros, então é 32, vezes o tamanho do filtro, que é 9, porque o tamanho do filtro, né? Está aqui nesse kernel size, é 9. Vou colocar em rosa. 9. Depois você tem que multiplicar tudo isso por... Quer dizer, somar por mais 1, que é o tamanho do... que é o limiar, né? Mais 1. E depois você tem que pegar esse número 64 aqui, ó. Você tem que repetir. Veja que eu estou repetindo o mesmo procedimento. Aí você tem que colocar aqui, ó, 64. Essa conta aqui vai dar os 18.496. Aqui então, para dar esse 73.852, é exatamente fazer a mesma coisa. Então vamos lá, você tem que pegar esse 64, que é a quantidade de canais, são 64 canais. Para cada canal, eu preciso, né, por causa do tamanho do filtro, meu filtro tem 9. Então, peraí, falei que era rosa, né? Ó. Vezes 9. Aí se adiciona o limiar e multiplica por qual número? Por esse número aqui, que é o 128. Tem que multiplicar aqui e colocar o 128. Se você fizer essa conta, tem que dar 73.856. Vamos fazer essa conta. Então, é 64 vezes 9 mais 1 vezes 128. Deu 73.856. Tá? Exatamente isso aqui. Ó. Tá? Então é assim que calcula a quantidade de parâmetros numa rede convolucional. Max Pooling, a operação Max Pooling não tem parâmetro porque é um resumo do resultado que aparece na convolução. Tá? É um resumo, então não precisa de parâmetros para fazer um resumo. Falta calcular isso aqui, ó, esse 1290. Para calcular esse 1290, aí é o jeito que a gente aprendeu a calcular numa rede multilayer perceptron, numa rede MLP. Então o que ele faz, né? Você precisa entender aqui, ó. Quando chegou aqui no Max Pooling, ele vai ter são imagens de 1 por 1 pixel com 128 canais. Então, já tá quase praticamente linear, né? Porque aqui, apesar de isso daqui estar armazenado numa estrutura tridimensional, é uma array tridimensional, 1 por 1 por 128. Os dados vão estar aqui, né, nesse 128, porque aqui é 1 por 1. O que o Flatten faz é espichar todos esses dados, e aqui se tivesse mais, se fosse maior do que 1, ele ia espichar isso aqui tudo e colocar tudo em uma array unidimensional, como ele está fazendo aqui, ó, que é 128. Então,
O flatten não é uma operação, é só um rearranjo, não precisa parâmetro para fazer isso. Então, o flatten vai criar 128 unidades aqui. E o que ele está fazendo? Olha só o que está aqui no código, né? Ó. Tem o flatten, depois tem 10 unidades. Ó. Então aqui vai criar 10. São 10 neurônios aqui. São 10 unidades. Então, quantas setas, aquelas setas que representam nessa arquitetura, representa as conexões, quantas setas vão ter? Né? Então, vai ter 128 vezes 10. Vai ter 128 vezes 10 setas. Cada um desses neurônios precisa de um limiar, então você vai colocar mais 10. Então aqui são as unidades vamos admitir que ali é uma entrada. E aqui são as unidades da saída. Então, você tem que multiplicar unidades de entrada vezes saída para calcular a quantidade de conexões. Então são 128 vezes 10 conexões mais 10 limiares. Por que 10? Porque são 10 neurônios finais. Cada neurônio precisa de um limiar. São os limiares, tá? E esse número, 128 vezes 10 mais 10, é isso aqui, é 1290. Tá?